Nossa série começa em um orfanato em Uskudar, onde o chefão Aras reúne os amigos e lidera uma rebelião no orfanato. Eles deixam o lugar completamente destruído porque Aras quer ser transferido dali. Ele faz o diretor aparecer no meio da noite para ouvir seu problema, e o diretor diz: "Pelo amor de Deus, garoto, eu criei 3 crianças e nenhuma me deu tanto trabalho quanto você. Tenha misericórdia, você vai acabar me matando." Mas Aras responde: "Senhor, eu quero sair deste orfanato. Quero ir para Bodrum." O diretor fica sem entender e pergunta: "Quem em sã consciência troca Istambul por Bodrum? Me explica isso direito e eu faço tudo o que você quiser." Só que Aras se recusa a contar o verdadeiro motivo e diz apenas que é vontade dele. Ele continua pressionando o diretor e ameaça aparecer na casa dele toda madrugada fazendo novas rebeliões. Um funcionário então fala para o diretor deixá-lo ir logo para todos terem paz. O diretor acaba concordando, e Aras fica muito feliz. Os amigos perguntam por que ele quer ir justamente para Bodrum, e ele revela que recebeu uma mensagem dizendo que seu irmão ainda está vivo e mora lá. Os amigos ficam preocupados, mas Aras diz que não tem outra escolha e precisa encontrar o irmão. Assim que amanhece, ele parte imediatamente. Quando chega em Bodrum, um homem desconhecido pega sua mala e insiste em ajudá-lo a chegar ao orfanato. Aras estranha bastante, mas o homem garante que não quer dinheiro nenhum e só quer ajudá-lo por bondade. Depois, Aras chega ao abrigo de Bodrum, conhece o quarto onde vai ficar e sua cama. Quando abre a mala, encontra uma sacola com celular e uma mensagem de uma pessoa desconhecida dizendo: "Bem-vindo." Aras fica ainda mais confuso. À noite, ele fica sozinho pensando enquanto segura a corrente do irmão e relembra as memórias dos dois quando eram crianças. O nome do irmão dele é Demir. No dia seguinte, o mimado Tilman se arruma depois do banho. Sua mãe, Sebnem, vai cumprimentá-lo e, quando vê a tatuagem desenhada no ombro dele, começa a brigar e reclamar, dizendo: "Se o seu pai ver isso, vai dar um problemão." Mas Tilman responde calmamente: "Não se preocupa, ele nem presta atenção em mim. Só liga para a filha dele, a Leila. Acho que ele nem me considera filho." A mãe tenta confortá-lo dizendo que ele é a luz dos olhos deles e continua mimando o garoto. Depois, Sebnem desce para ir trabalhar com o marido, Akan, e pede para a empregada Mariam não deixar Tilman sair antes de tomar café da manhã. Akan tira sarro dela dizendo: "Parece até que ele ainda tem 3 anos." Mas Sebnem responde: "Não se mete, isso é coração de mãe." Enquanto isso, a professora Leila está andando de moto em alta velocidade como se estivesse em um jogo de GTA, e acaba batendo em Aras por puro azar dele. Ela cai em cima dele e ainda fica brava. Aras reclama: "Você é maluca? Quem caiu em cima de quem foi você?" Mas, como sempre, ela continua colocando a culpa nele. Então Aras responde ironicamente: "Tá bom, senhora perfeita." Leila percebe que a camiseta dele rasgou e comenta isso. Mas Aras diz que ela já era rasgada antes e se despede. Só que Leila finge que não consegue andar, e o cavalheirismo dele fala mais alto. Aras oferece levá-la ao hospital, mas ela diz que está indo para a escola. Então ele pergunta onde fica a escola, e ela responde que é o colégio de Bodrum. Aras diz que também está indo para lá, e Leila fica surpresa, perguntando se ele trabalha na cafeteria da escola. Ele explica que é um aluno novo. Como Aras é muito habilidoso, ele sobe na moto e leva Leila na garupa. Ela fica toda feliz durante o trajeto. Em outro lugar, Nuri manda a filha Denise levar o irmãozinho para a escola junto com ela. Denise não gosta da ideia e não quer levar o irmão, mas Nuri reclama dizendo que está atrasada para o trabalho e não tem tempo para essas besteiras. Descobrimos então que Nuri trabalha como assistente de Sebnem. Ela continua brigando com Denise porque a garota nunca ajuda em nada e diz: "Parece que eu trabalho só para mim mesma, sendo que faço tudo isso por vocês." Mesmo assim, Denise vai embora levando o irmão. Na escola, Ozgi e as amigas de Leila estão esperando por ela. Ozgi é completamente viciada em redes sociais e vive tirando fotos. De repente, elas veem Leila chegando na garupa da moto de Aras e imediatamente pensam que ele é o namorado dela. As garotas vão conhecê-lo, e Aras diz educadamente que ficou feliz em conhecê-las antes de ir embora. Depois disso, as amigas de Leila começam a bombardear ela de perguntas sobre o que aconteceu.
Leila conta como conheceu Aras e diz que tudo aconteceu por coincidência. Logo depois, ela lembra que suas pernas ainda estão doendo, e as amigas a ajudam a andar. Enquanto isso, Aras está na cafeteria quando percebe 3 garotos cercando um rapaz e levando ele para o depósito. Eles começam a bater no garoto e a se aproveitar da fraqueza dele, e entre eles está Tilma. Então Aras aparece, entra na briga e quase acerta Tilma. Mas o professor separa os dois antes que a situação piore. O garoto chamado Bar vai até Aras e agradece muito pela ajuda. Então eles descobrem que Tilman é o líder da gangue da escola. Mas Aras responde que não tem medo de ninguém. Aras, Tilman e Leila estudam na mesma sala. Aras leva gelo para a perna machucada de Leila, entrega para ela. E Leila agradece toda feliz. As amigas dela começam a chipar os dois, enquanto Tilman quase enlouquece de ciúmes querendo saber quem é aquele garoto. Ele pega o gelo da mão de Leila e joga em Aras, dizendo para ele nunca mais chegar perto da irmã. Aras tenta manter a calma, mas Tilman ameaça dizendo que ele precisa aprender os próprios limites. Nesse momento, o professor Celal entra na sala. Depois que o professor entra, Aras devolve o gelo para Leila discretamente. Logo depois, Denise entra atrasada na sala e pede desculpas. Mas o professor começa a humilhá-la por causa do atraso. Aras não aguenta ver aquilo e decide defendê-la. Todo mundo fica chocado com a coragem dele, e o professor expulsa os dois da sala. Lá fora, Aras e Denise começam a conversar e se conhecer melhor. Aras percebe que ela não parece ser rica como os outros alunos dali, e Denise explica que os pais dela trabalham para uma família rica e que essas pessoas ajudaram ela a estudar naquela escola. Enquanto isso, Aras fica toda hora olhando o celular misterioso para ver se recebeu alguma mensagem da pessoa desconhecida. Ao mesmo tempo, Nuri supervisiona os preparativos do evento beneficente de Sebnem. Sebnem garante que está tudo perfeito, mas faz comentários sobre as roupas de Nuri, deixando ela incomodada, mesmo tentando esconder. De repente, Nuri passa mal, sente enjoo e corre para o banheiro. Enquanto Aras anda pela escola segurando seu velho celular Nokia, Tilman empurra ele de propósito. O celular cai no chão, e todos passam ao redor sem ajudar. De repente, Leila pega o celular e pergunta ironicamente de onde ele veio com aquelas roupas rasgadas e aquele telefone antigo de botão. Aras responde irritado perguntando o que ela quer afinal. Leila manda ele voltar para o lugar de onde veio, mas Aras pega o celular da mão dela e vai embora. Leila fica surpresa porque nunca tinha sido tratada daquela forma por um garoto. Depois disso, todos os alunos se reúnem no salão porque vai acontecer a eleição do presidente estudantil. O primeiro candidato, claro, é Tilman. Denise e Bar sentam ao lado de Aras e começam a incentivar ele a se candidatar também, acreditando que ele pode vencer. No último momento, Aras decide participar da eleição, surpreendendo todo mundo. Tilman e a mãe dele ficam extremamente irritados. Cada candidato precisa fazer um discurso. Tilman diz que nem precisa falar nada porque todos já conhecem ele. Já Aras faz questão de se apresentar e contar quem ele é. O jeito sincero dele conquista quase todos os alunos, que começam a aplaudir, inclusive Leila. Mas logo ela lembra que Tilman é seu irmão e fica quieta. Depois da reunião, a decisão fica para as eleições oficiais. Aras vai embora caminhando com Denise e Bar. Leila queria muito ir com eles, mas Tilman não deixa e leva ela embora de carro. Denise e Bar ficam curiosos para saber onde Aras mora, então ele leva os dois até o orfanato. Quando descobrem a verdade, os dois ficam com muita pena dele. Antes de irem embora, dizem que gostaram muito dele. Bar até oferece uma carona de moto para Denise, mas ela recusa dizendo que não anda na garupa de garotos. Enquanto isso, Sebnem e Nuri estão na casa de Sebnem cuidando de Leila por causa da perna machucada. Sebnem está esperando alguns arquivos importantes, mas não consegue sair e deixar Leila sozinha. Então Nuri se oferece para entregar os documentos na empresa. Sebnem agradece e ainda dá para ela um vestido antigo que não usa mais. Nuri agradece bastante e vai embora. Quando Denise chega em casa, encontra o irmãozinho sozinho. Ela pergunta se a mãe ainda não voltou, e ele responde que não, além de dizer que está com muita fome. Denise então decide preparar o miojo favorito dele, deixando o garoto super feliz. No orfanato,
Metin vai conversar com Aras e acaba descobrindo toda a história dele. Aras conta que veio para Bodrum procurando o irmão que perdeu quando ainda tinha 6 anos. Depois de um acidente envolvendo a família, ele descobriu que os pais morreram e que o irmão havia sido adotado por uma família rica. Desde então, passou anos procurando por ele em toda Istambul, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Até que recentemente começou a receber mensagens anônimas dizendo que o irmão dele estava em Bodrum. Metin decide ajudá-lo nessa busca. Enquanto isso, Hakan chega ao escritório e encontra Nuri esperando por ele. Ela claramente está incomodada, mas no fundo é apaixonada por ele. Nuri reclama que quer vestidos caros e joga nele o vestido usado que a esposa dele deu para ela. Hakan tenta acalmá-la dizendo que vai comprar tudo o que ela quiser. Mais tarde, Nuri volta para casa e encontra Denise desenhando. Denise está chateada com a mãe e reclama que ela sempre chega tarde e não dá atenção nem para ela nem para o irmão. Ela conta que naquele dia encontrou ali sozinho e com muita fome quando voltou da escola. Nuri olha para Denise desenhando e diz: em vez de ficar aí desenhando, vai estudar alguma coisa que te ajude no futuro. A Leila vai virar médica, e você vai continuar só desenhando. Denise responde irritada: então quando ela virar médica, manda ela te tratar. Depois disso, Nuri começa a falar de Aras quando descobre que ele defendeu Denise e que os dois foram expulsos juntos da sala. Ela pergunta provocando: ele tá gostando de você ou o quê? Denise fica toda nervosa e responde rapidamente que não, depois entra no quarto. Mas ela não consegue parar de pensar em Aras e passa a noite sem conseguir dormir. Enquanto isso, no orfanato, Metin conta para Aras que descobriu onde mora o homem que pegou a mala dele na rodoviária. Eles acreditam que foi esse homem quem colocou o celular e a mensagem misteriosa dentro da bolsa. Metin diz que eles podem ir atrás dele no dia seguinte, mas Aras não consegue esperar. Ele pega o endereço e decide sair naquela mesma noite escondido. Quando tenta pular o muro do orfanato, acaba sendo pego. O diretor o castiga e toma o celular dele até o dia seguinte. Aras fica arrasado porque aquele telefone é a única pista que pode levá-lo ao irmão. Mesmo assim, ele é obrigado a obedecer para não ser expulso do abrigo e mandado de volta para Istambul. O diretor guarda o celular no escritório, tranca a porta e vai embora. Aras fica parado na frente da sala pensando: onde você está, Demir? Onde você está, meu irmão? Totalmente abalado. Na mesma hora, Tilman está treinando no jardim da mansão quando vê o filho de um funcionário conversando com o pai todo arrumado. O garoto diz que vai para o noivado do primo e pergunta o que Tilman achou do terno dele. Mas Tilman, cheio de inveja, manda o garoto recolher umas coisas e depois o empurra na piscina. O menino quase se afoga e sai todo humilhado. Os pais e os funcionários correm para ajudá-lo e perguntam o que aconteceu, mas o garoto é tão bondoso que não entrega Tilman e diz que caiu sozinho. Hakan vê tudo de longe e briga com Tilman, que fica furioso. Já Aras passa a madrugada inteira sentado no chão em frente ao escritório esperando o celular. Em certo momento ele cochila e sonha com o acidente que destruiu sua vida. Ele relembra o dia em que o pai sofreu o acidente de carro e tudo mudou para sempre. Aras acorda angustiado justo quando o diretor chega e devolve o telefone. Nesse momento o celular toca enquanto ainda está na mão do diretor. O diretor tenta dar sermão antes de entregar o aparelho, mas Aras arranca o celular da mão dele. Mesmo assim, ele não consegue atender a tempo. Desesperado, Aras entra no quarto dos meninos e começa a quebrar tudo ao redor. Metin tenta acalmá-lo dizendo que ele precisa manter a cabeça fria se quiser encontrar o irmão. Enquanto isso, Denise está no banheiro lavando o rosto quando a mãe entra correndo, tira ela dali e tranca a porta. Denise fica sem entender nada e começa a reclamar. O pai pergunta o que aconteceu, tenta acalmar a filha e depois bate na porta tentando entender o que houve com Nuri. Só que Nuri manda ele embora porque está escondendo um teste de gravidez e quer fazê-lo rapidamente. Ao mesmo tempo, Hakan está com Sebnem vivendo um romance escondido. Ou seja, ele está enganando as duas ao mesmo tempo. Sebnem também está interessada no terreno da mãe de Bar, Özlem, onde existe um restaurante, e quer tomar aquele lugar de qualquer jeito para construir um hotel enorme. Já Nuri faz o teste e descobre que está grávida. Ela fica em choque, mas ao mesmo tempo feliz. Na escola, Tilman e os amigos estão jogando basquete. A namorada dele tenta chamar sua atenção de qualquer maneira,
Mas ele nem liga para ela. Então Aras aparece, e Tillman joga a bola na direção dele. Aras pega a bola e se recusa a devolver, dizendo: a partir de hoje eu vou te ensinar educação. Tillman responde: vamos ver quem vai ensinar quem. O treinador manda todos fazerem fila para jogar, e Aras é o primeiro. Ele acerta a cesta de muito longe, deixando Tillman morrendo de inveja. Depois do treino, Aras está no vestiário trocando de roupa quando Leila aparece procurando Tillman. Aras responde ironicamente: o que foi? Eu virei segurança do seu namorado? E vai embora antes que ela consiga explicar que Tillman é irmão dela. Pouco depois, Tillman aparece, e Leila entrega a camiseta dele dizendo para ele não fazê-la carregar suas coisas de novo. Quando sai atrás de Aras, Leila encontra a carteira dele caída no chão. Ela pega para devolver, mas Aras já tinha ido embora para contar a Denise Barr que precisava resolver um assunto importante. Ele sai correndo para encontrar o homem que pegou sua mala na rodoviária. Só que o homem foge assim que vê Aras. Aras começa a correr atrás dele, mas de repente Akan surge com o carro e atropela Aras sem querer. Aras cai no chão, e Akan desce desesperado para ajudá-lo. Ele coloca Aras no carro e diz para ele tomar mais cuidado e não correr daquele jeito novamente. Durante o trajeto, Aras percebe que o carro está com um problema mecânico e avisa que ele vai quebrar a qualquer momento. E realmente o carro para. Akan fica impressionado com a inteligência dele, mas se surpreende ainda mais quando vê Aras consertando o carro sozinho. Akan começa a admirar o garoto imediatamente. Depois disso, Aras pega sua mochila para ir embora, e Akan pergunta o nome dele. Aras responde apenas: Aras, e vai embora. Enquanto isso, Leila e as amigas estão em um barco, junto com a namorada de Tillman. Leila brinca dizendo: eu não sei como você aguenta ela, juro que tô falando sério. Então todas começam a rir, colocar música, dançar e se divertir. As garotas continuam curtindo o passeio, dançando, ouvindo música e aproveitando o momento juntas. Enquanto isso, Akan vai para a empresa se sentindo todo importante, principalmente depois de ver a nova placa com o nome dele estampado na entrada. Mas assim que entra no escritório, encontra Nuri esperando por ele. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela responde toda apaixonada: tava te esperando, meu amor. Akan fica nervoso e lembra ela que já tinha dito para não aparecer tanto na empresa para ninguém desconfiar deles. Então Nuri revela que veio contar uma notícia muito importante. Ela mostra o teste de gravidez e diz que está grávida. Akan fica completamente chocado. Só que, nesse exato momento, Sebnem chega na empresa. A secretária avisa Akan, e ele rapidamente esconde Nuri debaixo da mesa antes de abrir a porta. Quando Sebnem entra, pergunta por que a porta estava trancada. Akan inventa que estava trabalhando em algo importante e não queria ser interrompido. Enquanto isso, Nuri continua escondida debaixo da mesa, e Akan fica extremamente nervoso. Sebnem percebe o comportamento estranho dele, mas ele culpa apenas o estresse do trabalho. Akan esconde o teste de gravidez no bolso e tenta encerrar o assunto dizendo para conversarem em casa depois. Só que, na hora de sair, o celular de Nuri toca. Sebnem pergunta de quem é aquele telefone, e Akan entra em pânico. Ele pega o aparelho rapidamente e inventa que o celular caiu da mesa da secretária. Depois manda Sebnem parar de pensar em besteiras e sai com ela. Já Nuri fica destruída e muito magoada. Enquanto isso, Bar mostra para Aras e Denise o carro antigo e raro do avô dele. Aras fica impressionado, mas de repente recebe uma ligação misteriosa. Ele sai correndo para atender longe dos dois. Na ligação, o homem desconhecido provoca Aras dizendo que vai castigá-lo por não ter atendido da primeira vez rapidamente. Depois diz que não vai revelar o paradeiro do irmão dele tão facilmente, mas deixa uma pista no local enviado por mensagem. Assim que desliga, Aras fica furioso. Denise e Bar correm até ele perguntando o que aconteceu, e Aras mostra a localização misteriosa. Bar diz que o lugar é muito longe e que nem ônibus chega até lá. Então os três olham para o carro e têm a ideia de ir dirigindo. Aras queria ir sozinho, mas os dois insistem em acompanhá-lo. Quando chegam ao lugar, encontram um ambiente estranho e misterioso. Lá, Aras encontra uma mensagem presa na corrente do irmão.
Os dois irmãos tinham correntes iguais que o pai deu para eles quando eram crianças. Assim que vê aquilo, Aras fica extremamente emocionado. Depois disso, eles voltam de carro, mas nenhum deles tem carteira de motorista. A polícia acaba parando o veículo e apreende o carro. Denise então tem a ideia de fugir. Só que a polícia consegue pegar todos e leva Bar para a delegacia. Um policial começa a humilhá-lo, criticando até a criação da mãe dele porque os pais são separados. Bar defende a mãe dizendo que o policial nunca seria capaz de educá-lo tão bem quanto ela e afirma que não fez nada de errado. Do lado de fora, Oslin escuta tudo escondida. Enquanto isso, Tillman, Leila, Akan e Sebnem estão reunidos em casa falando sobre Aras. Tillman briga com Leila porque ela fica defendendo Aras o tempo inteiro. Durante a discussão, ele acaba empurrando a irmã sem querer. Akan perde completamente a paciência, segura Tillman e bate a cabeça dele na mesa. Só não piora porque Sebnem consegue acalmar a situação. Depois disso, Akan sai para tentar se controlar, e Sebnem vai atrás dele dizendo que ele precisa esquecer o passado, porque se o passado voltar à tona todos eles serão destruídos. Mais tarde, Akan fica sozinho no quarto totalmente abalado. Leila tenta conversar com ele, mas ele se fecha. Quando volta para o próprio quarto, Leila olha para a cicatriz na barriga e fica muito emocionada. Depois pega a carteira de Aras e começa a pensar nele. Após saírem da delegacia, Oslin culpa Aras por tudo e manda ele se afastar de Bar. Já os pais de Denise também brigam com ela e exigem que fique longe de Aras. Denise fica muito triste com isso. Aras volta para o orfanato e se surpreende ao encontrar Leila esperando por ele ali. Ele pergunta o que ela quer, e Leila começa a brincar com ele antes de devolver sua carteira. Então ela finalmente explica que Tillman não é namorado dela, mas sim irmão gêmeo. Aras fica chocado e brinca dizendo que o destino realmente gosta de brincar com ele. Os dois continuam conversando e se divertindo juntos até Leila ir embora. Logo depois, Aras recebe uma nova mensagem dizendo apenas: "A encomenda foi entregue". Isso deixa ele ainda mais angustiado, e ele passa a noite inteira pensando no irmão. No dia seguinte acontece a inauguração do hotel de Akan. Todo mundo está presente. Nuri, o marido dela, Leila, os amigos dela e até Tillman, que pega a suíte presidencial para fazer uma festa absurda com os amigos. Eles praticamente transformam o lugar em uma bagunça total. Por coincidência, Aras consegue um trabalho temporário no mesmo hotel servindo os convidados. Leila está no salão com Ozzy, que como sempre está tirando fotos para as redes sociais. Em certo momento, Ozzy diz que viu Aras, e Leila imediatamente fica nervosa, olhando para todos os lados procurando por ele. Mas o azar de Aras continua. Ele entra justamente na área onde Tillman está fazendo a festa. Assim que vê Aras trabalhando, Tillman começa a provocar ele e incentiva os amigos a baterem nele. Só que Aras tenta evitar problemas por causa do novo emprego. Nesse momento, Akan aparece e expulsa todos os convidados da suíte. Depois começa a humilhar Tillman na frente de Aras, enquanto trata Aras com total respeito. Aras volta ao trabalho, mas Tillman fica quase enlouquecido de raiva porque o pai nunca perde a chance de humilhá-lo. Pouco depois, Nuri procura Akan para conversar sobre a gravidez. Só que Akan fica furioso e insiste que ela precisa abortar o bebê. Nuri se recusa completamente, briga com ele e vai embora revoltada. Sem eles perceberem, alguém escuta toda a conversa escondido. Mais tarde, Akan, Sebnem, Leila e Tillman sobem ao palco para fazer um discurso durante a inauguração. De repente, Tillman pega o microfone e anuncia na frente de todos que o pai vai ter um novo filho. Nuri entra em choque e começa até a sentir dores na barriga. Akan fica desesperado, e todos os convidados ficam sem entender nada. Então Tillman revela que estava falando de Aras, dizendo que ele é o filho favorito que o pai dele sempre quis ter. Akan fica completamente furioso e humilhado pela cena que o filho causou. Depois disso, Aras fica sentado sozinho no jardim debaixo de uma árvore. Leila vai até ele e diz que ele sempre deixa sua marca por onde passa. Aras responde dizendo que ela está enganada e que ele é muito mais simples do que eles imaginam. Apenas não foi criado cheio de luxo como eles. Leila fica um pouco magoada, mas Aras logo pede desculpas. Os dois acabam combinando de tomar chá juntos algum dia. Antes de ir embora voltar ao trabalho,
Aras coloca a própria jaqueta nos ombros dela porque a noite estava fria. Leila fica completamente apaixonada. Enquanto trabalha durante a inauguração, Aras recebe outra mensagem misteriosa dizendo que ele está no lugar certo. Então começa a andar pelo hotel inteiro procurando qualquer pista do irmão. Ao mesmo tempo, Tillman está no banheiro feliz da vida pelo escândalo que causou. O filho do funcionário aparece ali também. Justamente o garoto que ouviu Aka e Nuri conversando e descobriu que ela está grávida dele. Pouco depois, Aka entra furioso no banheiro, segura Tillman pela cabeça e enfia o rosto dele no vaso sanitário enquanto humilha dizendo que aquele é o lugar ao qual ele pertence. Por coincidência, Aras aparece bem nessa hora e vê toda a cena. Akan sai furioso, e Tillman fica morrendo de vergonha por Aras ter visto aquilo. Rapidamente ele se tranca no banheiro. Como Aras tem bom coração, ele acaba ficando com pena dele. Na manhã seguinte, Akan vai até a casa de Nuri para obrigá-la a interromper a gravidez. Mas Nuri continua decidida a ter o bebê. Os dois brigam feio, e Akan vai embora. Na escola, Tillman vence oficialmente a eleição estudantil. Mesmo assim, Aras conquista o coração dos alunos com o discurso sincero que fez. Mais tarde, a polícia para Bar dizendo que encontraram um cadáver dentro do carro dele. Bar entra em pânico, mas depois descobre que tudo não passava de uma pegadinha cruel feita por Tillman e os amigos. Denise briga feio com Tillman por causa disso. Bar volta para casa completamente destruído. Quando a mãe pergunta o que aconteceu, ele mente dizendo apenas que perdeu a eleição, sem contar o verdadeiro motivo. Depois se tranca no quarto e desaba sozinho. Durante a noite, Denise tenta falar com Bar, mas não consegue contato. Então liga para Aras e conta tudo o que aconteceu. Bar acaba indo tirar satisfação com Tillman e os amigos, mas eles espancam ele violentamente. Aras chega logo depois e encontra Bar em estado horrível. Então ajuda ele e o leva para casa. Como sempre, Oslen culpa Aras por tudo. Enquanto isso, Sebnem arruma as roupas de Akan e encontra o teste de gravidez escondido no bolso dele. Nesse momento ela finalmente descobre a traição do marido e fica em choque. Pouco depois, Aras vai atrás de Tillman para enfrentá-lo. Durante a briga, Aras vê a tatuagem de corvo no braço dele e imediatamente lembra que Demir, seu irmão desaparecido, era obcecado por corvos. Aras fica muito desconfiado naquele instante. Mas antes que consiga descobrir mais alguma coisa, Tillman pega uma faca, ataca Aras e foge, deixando ele sangrando caído no chão.